Buena, rapaziada, tudo certo? Se cheguem, puxa o banco e bora para mais uma prosa aqui no canal de Animações e Mangá. Eu sou seu apresentador, Gaúcho, Sadi. Como que estão? E quero lhes fazer uma pergunta simples, mas que vai pegar lá no fundo. E se a pessoa mais perfeita do palco fosse um caco completo fora dele? Eu não estou falando daquele drama exagerado de novela, mas aquele cansaço silencioso do dia a dia, que a gente esconde de todo mundo. É mais ou menos por aí que a gente começa a nossa conversa sobre Tamokon e Madochi. Mas antes de julgar o livro, ou melhor dizendo, o idol pela capa, vamos entender qual é a pegada dessa obra. Tamon-kan não é um anime que está interessado em te vender o brilho, o glamour do mundo idol. Muito pelo contrário. A obra já chega se apresentando com uma comédia de contraste. Ela te pergunta o tempo todo: quem é você? Quando o personagem acaba? Essa dualidade guia todo o primeiro episódio. É uma brincadeira com as nossas expectativas, transformando o glamour, a beleza do mundo dos idols, em algo quase lamentável. De um jeito que a gente não consegue parar de olhar. No palco, o guri é uma máquina, carismático, ensaiado, impecável, feito sob medida para arrancar gritos e declarações de amor da plateia. O episódio faz questão de mostrar uma coisa, e logo bem cedo. A imagem do ídolo perfeito é somente uma casca. Quando a porta de casa se fecha, o que sobra é alguém irreconhecível. Um Tamon apático, sem energia, emocionalmente esgotado, vivendo à base da comida congelada. Eis que entra em cena a nossa segunda protagonista, a nossa personagem feminina principal, o Tag Kinoshita. Ela vai fazer uma limpeza, trabalhar como faxineira, diarista, e se depara com ele, com o Tamo naquela situação. Tanto que ela mesma, durante várias cenas do episódio, chama ele de Depre Hara-san. Uma mistura de depressivo com Fukuhara, o sobrenome. E aqui cabe um parênteses. Quem nunca chegou em casa depois de um dia cheio de labuta e a única coisa que queria era o silêncio da casa? E o mal que se ouvia bip do micro-ondas. É o nível de identificação que o anime te pega. E aqui temos que falar do tempero. Que não é só sobre o Tamon tá esgotado. Quem realmente faz as coisas funcionar é o Tag Kinoshita. A gente tem que falar dela, porque a comédia não dessa animação, desse primeiro episódio pelo menos, não vem só do personagem, do ídolo, ser um depressivo. Vem do sofrimento dela em querer manter a postura. Te imagine, de frente com o teu ídolo máximo, tendo que limpar a bagunça da casa, fingir que é normal, que é costume. É um baita teste de sanidade, tchê. Te digo o seguinte, ela é uma das maiores fãs do Tamon. Considera até crime a existência de alguém tão bonito. E do nada, durante o seu serviço, ela recebe a missão de fazer a limpeza de uma casa. É só mais uma no dia a dia para ela, que está trabalhando para guardar dinheiro. De repente, é a casa de quem? Do Fukuhara, do Tamon, o grande artista. E aí que ela percebe que ele é alguém totalmente sem vontade. Isso a impacta totalmente. Tanto que a dualidade entre a fã e a profissional é parte da comédia. O choque da realidade vem forte. Quando Tamon, a pessoa física em si, a agradece de forma sincera, quando ela está indo embora pelos serviços e tudo, ela tem suas defesas abaladas. Ela espera lidar com a sujeira, mas acaba tendo que lidar com a humanidade dele. E a reação exagerada dela é o que garante a risada.
Esse serviu mais para uma construção de mundo, tá, galera? Então, no final, vemos que a obra está nos entregando o que eu gosto de chamar de fanservice emocional. Podemos esquecer por completo o visual apelativo. O foco aqui é a conexão. Nos bastidores, longe dos palcos e dos holofotes, Tamon puxa Konoshita para dentro de um dos corredores do estádio em que ele estava se apresentando. O local era reservado para os funcionários. Aqui o anime vai subverter aquele clichê clássico da queda acidental. O grupo do Tamon estava se apresentando. A nossa Utagi conseguiu o ingresso no sorteio para participar do show, para assistir o show. E ela estava sofrendo um pouco da dualidade entre o fã e quem conhecia a real personalidade do seu grande ídolo. O vem na parte humana das pessoas. Tamon só conseguiu seguir em frente devido ao apoio que ela deu anteriormente. Altari assume quase que o papel informal de gerente nesse momento, em meio de terapeuta. Ela dá aquele puxão de orelha, aquela mijada, e puxa ele de volta para a realidade. Manda o guri voltar pro palco, como o gigante artista que ele deve ser. É uma cena boba? É, mas é leve e funcional. Mostra que até mesmo os deuses dos palcos, aqueles grandes ídolos, têm uma parte humana por trás da casca e precisam do empurrãozinho das vezes em quando. E temos que falar um pouco da parte técnica dessa animação. Ela foi bem fluida. Não inventaram moda, não testaram coisas diferentes, o que vai causar bem com a proposta mais urbana. Não é um anime que precisa de muita movimentação como uma história de luta. Mas você viu que teve aquele CGI nas danças durante a apresentação? Pagual, te digo o seguinte, eu percebi, mas sinceramente não me incomodou. Digo sinceramente mesmo. Faz sentido nas partes da coreografia, das músicas, das danças no palco. A técnica aqui não tenta roubar a cena. O roteiro é bem trabalhado. O CGI não atrapalha, não é uma cena grotesca. Apenas facilita ou quando não precisa ter muito 2D exagerado, podemos dizer assim. O que eles podem facilitar o serviço deles usando CGI em vez de animação 2D, eles estão fazendo. E nesse episódio ficou bem disfarçado. A animação está trabalhando a favor da narrativa, que para a gente conseguir entender o tamanho do sucesso que é esse grupo. E no geral, no episódio 1, ele cumpriu muito bem o papel. Ele nos apresentou um mundo, estabeleceu o conflito e deixar claro que a relação deles vai ser essa montanha russa de fã versus patroa. Quem é o ídolo e quem é a fã. E quem manda e quem obedece. Nada foi resolvido, mas o caminho está muito bem sinalizado. E me diz nos comentários. Eu quero saber. O que vocês acharam? Essa dualidade do Tamon te chamou a atenção? Ou parece que é só mais um anime de música com um pouquinho de romance no meio da multidão? Não esqueça de deixar o like se curtiu essa análise. E, como bem diziam os antigos, que nunca falte mate, história e boa companhia. Nos vemos no próximo vídeo. Gaúchos e gaúchas de todas as querências.